Bom, vamos começar então a nossa palestra. A ideia dessa palestra é justamente apresentar o estudo de caso que eu participei, onde tinha uma bomba centrífuga que apresentava alto índice de vazamento, né? E, consequentemente, passava por manutenção bastante constante, né? Bom, então, antes da gente começar, né? Quem sou eu, né? Então, meu nome é Michele Camargo. Bom, sou engenheiro mecânico lá pela Universidade Federal de Itajubá. Bom, primeira coisa do trabalho, não sei se vocês que estão aqui ou o pessoal que está na internet, se vocês entendem o que é o selo mecânico, como ele funciona, né? No trabalho propriamente dito, eu abordo um pouco mais profundamente do que eu vou abordar aqui. Até porque a gente já teve uma palestra aqui, ministrada pelo engenheiro Marcos Jesus, que ele abordou justamente como funciona e tudo mais, né, para a gente não ficar repetitivo, né? Mas, basicamente, esse estudo aconteceu numa empresa química, aqui na região de São Paulo, aí por questões, né, confidenciais a gente não pode falar qual que é. E qual foi o problema observado, né? Basicamente, existia uma bomba centrífuga com alto índice de vazamento, e aí tinha um selo duplo pressurizado instalado. A gente vai falar o que é isso daqui a pouquinho. E aí o tal do plano API, para quem já conhece um pouco, né? Selo duplo pressurizado, ele já vai saber que é um plano API 53, que pode ser A, B ou C, né? Mas, só para deixar bem claro qual que era o objeto do estudo. Bom, só que antes, como eu falei, antes da gente falar propriamente dito qual foi o problema e qual foi a análise, a gente tem que fazer a contextualização do que é o selo, né? Embora eu vou fazer de maneira um pouco mais simplificada, mas senão não dá nem para ver a relevância, né? Principalmente para quem não é da área, né? Eu acho que foi por causa disso que o pessoal acabou escolhendo o meu trabalho aqui como, né, na categoria lá do exercício da profissão, que eu pensei, aqui a galera, a maioria é engenheiro civil, né? Então você tem que explicar o pessoal da civil o que a gente faz, né? Porque eles não sabem, né? Então, foi por isso que a gente fez. Bom, vamos lá, né? Primeira coisa, o que é uma indústria química, petroquímica? Aqui entra também a empresa de papel celulose, óleo e gás. Fora óleo e gás é separado, mas em termos de risco, né? A gente está falando mais ou menos das mesmas coisas. Então, basicamente, uma empresa química, petroquímica, são empresas que operam vários produtos químicos, transformando em outros. Então, ele pega 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, mistura tudo, né, a grosso modo, e aí vai sair um outro produto no final, ou outros produtos, né? E muitos desses produtos são líquidos ou gases, né? Principalmente, deixa eu ver aqui, principalmente os produtos que vão entrar na composição. Por exemplo, nessa empresa mesmo, ela recebe o etileno de lá do polo petroquímico, e aí ela transforma isso em dicloretano e depois lá na frente em PVC, né? Aí o PVC já não tem risco, é o PVC do tubo lá, do tubo tigre, amanco, aquela coisa toda, né? Então, ele tem o etileno, ele chega em gás, né? E aí ele começa a transformação, então aí quanto a gás tem mais riscos ainda do que quando é líquido. Bom, a maioria possui risco. Esse risco pode ser ocupacional. O que é risco ocupacional? O camarada respira, puf, morreu. Isso é ocupacional. Ou ele viveria 70 anos, aí ele morre com 40. Tanto fica respirando os produtos, fica doente e puf. Já o meio ambiente é o caso de contaminação, né? Sol freático, das águas, do solo e tudo isso, né? Então, a maioria das empresas químicas, lá em Cubatão, por exemplo, tem as fabricantes de fertilizantes, né? E eles têm os riscos deles lá também. E o risco de segurança, vaza, pega fogo, né? Não é à toa que, não sei se vocês separaram nos últimos meses, principalmente do último ano para cá, né, 2018 para cá, que aumentou bastante o índice de incêndio em indústrias no Brasil. Então teve Cubatão, teve algumas refinarias ou
sei lá, da Petrobras e por aí vai. E está relacionado justamente com a manutenção dos equipamentos, bomba centrífuga. Então o pessoal foi adiando ou foi fazendo de mais ou menos. Aí o mais ou menos lá na frente começou a dar problema. Então o risco de segurança basicamente é esse, né? Pega fogo, explode, entre outros, né? E quanto maior o risco, melhor deve ser o sistema de controle de emissões. Aí eu já estou falando uma terminologia mais bonitinha, né? O que é essa controle de emissões? Qualquer sistema de vedação, ele tem vazamento. Qualquer. Vai ser mais ou vai ser menos, dependendo do tipo. Aí, existem equipamentos que não têm vazamento? Sim, existe. São as bombas de acoplamento magnético e as bombas, não só as bombas, né, os equipamentos de acoplamento magnético e também os herméticos, né? Só que aí é outro tipo de equipamento, né? Mas eles têm uma operação mais restrita. Que é o que eu acabei de falar, né? Esqueci de... A emissão zero, né? Esses equipamentos aqui. A gente não vai abordar muitos deles em detalhe aqui. E aí a gente tem a redução dessa emissão. Então, como eu já falei, a gente vai ter, aí eu coloquei do menos vazamento para o maior, né? Então, selo mecânico, duplo pressurizado, a gente vai falar um pouquinho o que é isso, não pressurizado, e os selos mecânicos simples. Depois disso, né, os selos mecânicos, a gente tem, né, como maior emissão, as gachetas de compressão. E aí eu tenho um caso que é com injeção e sem injeção. Um comparativo, né, que a gente tem, sem injeção, a gacheta sem injeção, ela vaza 100 vezes mais do que um selo mecânico simples. Então, às vezes, 1000 vezes menos do que um selo mecânico duplo pressurizado. Aí, se você, né, o pessoal que já me conhece, tem um vídeo que eu fiz, né, no YouTube, que é a primeira mentira falada sobre o selo mecânico. Por que eu falo que é a primeira mentira? Porque é muito comum nas empresas, quando o selo mecânico está ruim, o pessoal fala, tem que trocar porque o selo mecânico está vazando. Só que, na verdade, ele está vazando o tempo todo. Então, a todo momento, o selo mecânico está vazando. A única diferença é que, como o vazamento é pequeno e ele gera calor, esse vazamento evapora. Então, o máximo que você consegue ver é alguns resíduos. Se não me engano, eu coloquei na apresentação, né, esses resíduos, uma foto, né, com esses resíduos, justamente para ilustrar. Então, dá para ver que tem um vazamento por conta disso. Por isso que é a primeira mentira, né, que ele vaza o tempo todo. Então, tem casos que eu já fui, numa empresa lá em Batão, em Santos, na verdade, os terminais tem um monte de reservatório, né? Um monte, sim. E uns 40, 50 reservatórios, e metade deles era gasolina ou álcool. Então, o navio atracava, ou ele trazia para dentro, ou dali ele jogava para os navios, né? E tinha alguns que eram ácido. O cara da empresa falava, tá vendo aqueles lá do fundo? Eu falei, tô, então, é ácido. Ah, legal, é ácido. Então aí eu pensei comigo, se ele não quer ir lá, eu que não vou, né? Então assim, e é o tempo todo o vazamento, né? Então tem que ficar esperto. E às vezes tem casos assim que respirou, morreu. Né? Então tem algumas empresas que eu fui lá, o pessoal tá vendo aquela bomba ali? Então, se vazar, a gente respirar aqui, morreu. Aí era uma bomba magnética, né? Ainda bem, se fosse seu, vai lá olhar e puf. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento da bomba centrífuga, que é aqui que está a chave da análise que foi feita, né? Bom, basicamente, eu tenho aqui uma bomba centrífuga em corte, óbvio que não é em corte, é um desenho feito no paintbrush, né? É quase uma bomba centrífuga aí. Então eu tenho o rotor, a água entra aqui pelo meio, né? Ela entra aqui, a tubulação estaria aqui, né? Ela entra e sai verticalmente. Não sei se vai aparecer. Aí ela entra aqui pelo meio e vai sair enquanto a bomba está girando, né? O rotor está girando e o fluido, né? O líquido, né? Vai seguir o seu caminho. Se eu for pensar em termos de um selo mecânico, aqui está uma foto de um selo mecânico face a face, que a gente chama, a gente não vai entrar muito em detalhe. O que acontece? Esse aqui está o rotor, não é bem o rotor de uma bomba centrífuga, mas só para exemplificar.
Esse rotor, ele vai pressurizar o fluido que entra aqui pelo meio, e ele vai pressurizar. Essa pressão vai passar por trás do rotor e vai chegar nessa região aqui, que a gente chama de caixa de selagem. E aí o que acontece? É aqui que vai entrar a gacheta ou o selo mecânico. E por que a gente está falando só de gacheta e selo mecânico, não estamos falando de retentor, de protetor labirinto? Porque eles não são usados para esse tipo de equipamento, para esse tipo de vedação. O retentor é usado, por exemplo, para proteção de caixa de mancal, né? Então, para outras finalidades. Então, é aqui que está o problema. Então, tem que vedar aqui. Então, essa pressão da bomba centrífuga vai para cá. Dependendo da construção desse rotor, a pressão vai ser maior ou menor. Aí é um outro ponto que a gente tem que analisar quando é projeto. Bom, o que acontece, né? No caso aqui, essa aqui é uma curva clássica, né, de uma bomba centrífuga, que é quando eu tenho aqui nesse eixo a vazão e aqui nesse eixo a altura manométrica, ou altura de energia, né, do ponto de vista teórico, né, que o pessoal chama. E o que acontece? Eu tenho que imaginar que a energia que o motor tem, ela é constante. E essa energia do motor, ela vai ser transformada em duas coisas, pressão e vazão. Se eu aumentar a vazão, o que acontece com a pressão? Ela tem que cair. Por quê? Porque a energia é constante. Eu quero aumentar a vazão e quero aumentar a altura manométrica. Então, muda o motor. Não é mudar o motor, né? Não é mudar a bomba, você tem que mudar. Às vezes o pessoal acha, eu vou mudar a relação de polia, por exemplo, às vezes a transmissão é por correia-polia, eu aumento a relação, a bomba gira o dobro, e aí eu vou ter o dobro da vazão. Tá, mas a energia do motor é a mesma, então cai a pressão do mesmo jeito, não adianta. E aí, o que acontece, né? Se eu tenho uma altura, uma vazão menor, eu tenho uma altura maior aqui, e a altura manométrica não é a pressão, mas está relacionada diretamente com a pressão. Ela seria o equivalente à energia de pressão. Quanto maior é o H, maior é a pressão de saída da bomba. Se eu for por uma vazão maior, a pressão é menor, como a gente acabou de comentar. Bom, por aqui, então, esses são alguns comentários que eu estou fazendo, né, introdutórios do assunto. Bom, e o selo mecânico? Bom, o selo mecânico, a gente tem o selo mecânico simples. O que é o selo mecânico simples? É um selo. É um selo unitário. Então está aqui o esbocinho do meu selo. E aí eu marquei de vermelhinho aqui só para destacar, né? E é óbvio que essa distância aqui, ela está superdimensionada, digamos assim, né? Então o que acontece? Naquela imagem que eu mostrei anteriormente, a pressão vem para essa caixa de selagem, e aí ela faz com que vai atuar aqui na região do selo mecânico. E o que acontece? O fluido, embora eu tenha a pressão hidráulica fazendo ele fechar e eu tenha a mola também ajudando, o que acontece? Aí vem a lei de Pascal, né? A lei de Pascal fala que a pressão que age no ponto, no fluido, ela age em todas as direções. Então, por mais que isso aqui queira ficar colado com isso, a pressão hidráulica vai atuar no sentido de abrir essas duas faces e vai entrar fluido aqui. E aí é onde tem o chamado fluido interfacial, que a gente chama. Por isso que o selo mecânico ele vaza o tempo todo, porque você tem uma folga. Qual é a diferença entre a folga, né, do selo mecânico e da gacheta? A gente estava falando, até comentando mais cedo aqui, antes de começar, é que essa distância aqui varia de 2 a 10 décimos, de 10 microns, né, de milímetros, né? Micrometros, né? Então seria milésimos de milímetro, né? Então a gente está falando aqui de 2 a 10 microns, enquanto que na gacheta a gente está falando de coisa de décimos, as distâncias. Por isso que o vazamento é bem maior, né? Agora a gente tem o selo duplo. O que é o selo duplo? 2 selos. E o selo triplo? 3 selos. E por aí vai. Então, quanto mais perigoso é o produto, mais eu tenho que tomar ações para impedir, né, que venha a ter problema. Então, no caso aqui do selo duplo, o que acontece? E no meio aqui, na parte intermediária, a gente vai ter um fluido.
que é um fluido que tem que ser compatível com esse processo, que vai ter vazamento aqui, ou pode ter, né, na hora da falha, e aí esse fluido vai vir para cá ou ele vai vir para lá, dependendo da pressão. E aí esse fluido aqui é um pouco menos perigoso que esse. Agora, às vezes o produto é tão perigoso, que o que está aqui ainda é perigoso, menos do que esse, mas é. Aí eu coloco o terceiro selo, e assim vai, essa é a lógica. Então assim, eu já vi aplicações de até 3 selos, mas o mais comum é 1 ou 2, esses seriam os mais comuns. O que eu pus aqui? Bom, sistema de selagem. A gente tem chamados planos pressurizados, os mais comuns, seria o plano API 53. Aí o plano 53, ele pode ser A, B ou C, eu não vou entrar em detalhe aqui. E a gente tem o plano 54. O que é esse API? É o Instituto de Petróleo, Americano de Petróleo. Então é uma norma mais usada, existe a norma ANS e outras normas também, só que elas são menos usadas. Então até em mercados que não é de óleo e gás é usado essa norma. O que quer dizer aqui? Quando eu falo 53, quer dizer que, para quem já entende, vai saber que aqui a pressão desse cara aqui é maior. Aí vem a pergunta, e daí? Bom, aí a gente tem que falar lá da lei de Newton, lá da mecânica, que a gente começa a estudar lá no ensino médio, que é força igual a massa vezes aceleração. Bom, se eu tenho força e eu tenho massa, obrigatoriamente eu tenho aceleração. E aí, o que é aceleração? Aceleração, ela provoca a mudança de velocidade. Então, se o fluido está aqui paradinho, bonitinho, ele vai ficar parado, bonitinho. Mas como ele tem uma pressão aqui, pressão é força dividido por área, consequentemente, toda vez que eu tenho uma pressão numa área, eu tenho uma força atuante, que vale a pressão vezes a área. Então, essa pressão vai atuar aqui. E por outro lado, tem a pressão do processo. Se a pressão aqui for maior do que a pressão do processo, o vazamento é daqui para cá. Por isso que os sistemas em área, quando é feito por um pote, que o pessoal chama, um reservatório, na verdade, um reservatório de um líquido, o vazamento ele tem chave de nível, o alarme de nível baixo, porque se ele é pressurizado aqui, ele vai vazar para cá, para fora, e vai vazar para cá. Se ele vai vazar, o nível dele vai diminuir. Por outro lado, eu tenho o plano 52, que é o chamado não pressurizado. Eu coloquei entre aspas de propósito. Por quê? Não necessário, quando a gente fala não pressurizado, é sem pressão, ou seria pressão atmosférica. Mas isso também não é necessariamente verdade. Eu posso ter o não pressurizado. Mas como assim? Quer dizer que a pressão aqui, por exemplo, é 10 e a pressão aqui é 15. Então, como a pressão do processo é maior do que a pressão do sistema, ele é considerado, entre aspas, não pressurizado. E aí, nesse caso, o que acontece? O fluido está aqui, se aqui é 15, se aqui é 10, aqui é maior, vence pelo diferencial de pressão, então eu vou ter o vazamento do produto para dentro do fluido barreira. Por isso que nesses sistemas eu tenho que ter um alarme de nível alto. Oi? Mais alto? Ah, tá. Vou ficar perto da câmera. Então, por isso que o sistema tem que estar, tem que ter o alarme de nível alto, porque o vazamento vai ser daqui para lá. E aí, do ponto de vista de vazamento, ou de o que é melhor do ponto de vista de sistema, do ponto de vista de segurança? O sistema pressurizado. Por quê? Esse fluido aqui, ele vai estar sempre mandando para cá, ele nunca não, mas na operação normal ele não vai ser contaminado. Consequentemente, o vazamento que a gente fala é o vazamento para o ambiente. O vazamento que a gente vai ter de processo aqui é bem menor. Mas por que ele ainda existe o plano 52? Porque nas indústrias químicas, às vezes você está no sistema já quase no final do seu processo. Então, se você pressurizar aqui,
Se estiver pressurizado aqui, o que vai acontecer? Ele vai contaminar o processo de fabricação. E é por conta de processo que você não pode utilizar. Seria esse o principal motivo. Bom, agora sim, né? Vamos falar da aplicação propriamente dita, né? Então, feito essa introdução, depois se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, a gente trabalhou, né, uma bomba centrífuga do fabricante Worthington, rotação 3.500 RPM, a operação dele é contínua, 24 horas por dia, exceto quando para manutenção, e o fluido operado, né, é um fluido agressivo à saúde, inflamável, e a temperatura de operação 45 graus Celsius. Tipo de selagem, selo mecânico duplo, pressurizado, né, a PI 53. E na caixa de selagem, a gente tinha 4 bar e meio, e no fluido barreira 6 bar. Então, dentro dessa ideia, aqui era 4 bar e meio, e aqui era 6. Então, consequentemente, o vazamento tem que ser daqui para cá. Você não poderia, na prática, observar vazamento aqui, produto aqui. Mas não é isso que a gente via na prática, né? Bom, então o que acontece, né? Era um selo mecânico pressurizado. Essa foto aqui, ela não é exatamente da aplicação, mas eu coloquei só para exemplificar. Então, o vazamento aqui sobra, como o líquido evapora, sobra só a parte sólida do líquido. Então, ele vai começando a criar essa moçoroca aqui. Então, isso aqui também, dependendo do fluido, também é tóxico. Então, esse é um problema bastante importante aí. Bom, aí qual foi a primeira hipótese, né? Vazamento por debaixo da luva. Então, se a gente pensar num selo mecânico duplo, cartucho, ele é uma peça só que eu coloco na bomba. Ela não está representada todas as partes da bomba aqui, né, do selo aqui. E aí o que acontece? Aí eu fixo ele aqui e fixo aqui no eixo, né, para girar junto. Então, a primeira ideia foi que esse cara aqui, esse anel O aqui tivesse um problema. Para isso acontecer, o que nós tínhamos que evidenciar? Quando a gente desmontasse o selo, a gente ia anotar produto aqui no eixo e produto na luva. Mas não foi isso que a gente conseguia observar. Quando a gente desmontava, a gente olhava aqui e a gente via totalmente limpo. Então não era... O máximo que a gente via a sujeirinha aqui, que eu deixei aqui de roxo aqui, só para exemplificar. Então, ou seja, não era esse o problema. Então, a primeira hipótese, no sistema pressurizado, que aqui o fluido barreira era 6 bar, e aqui era 4,5, o vazamento tinha que vir para dentro do processo, então não poderia haver, ou muito pouco mesmo, coisa de 1 ano, para você ver alguma coisa aqui, e era coisa de semanas, você já observava. Bom, a segunda hipótese, o equipamento trabalha fora das condições operacionais informadas. Bom, se aqui é 6 bar e aqui é 4 bar e meio, e se Newton está certo, e até hoje, depois de um tanto de anos aí, ninguém conseguiu falar que ele estava errado, então o vazamento tinha que ser para cá. Se o vazamento está indo para cá, qual que é a hipótese? A pressão aqui é maior que aqui. E, consequentemente, daqui para cá sempre é maior, né? A atmosfera é 0, né? Relativo. Aqui é 4 bar e meio relativo. Então, eu vou ter vazamento aqui. Então, o produto vem daqui para cá e daqui para cá. É isso que acontecia e é isso que a gente evidenciava. Quando a gente desmontava o selo, a gente via produto aqui, em toda essa região aqui, e inclusive aqui, porque evidenciava que o produto vinha daqui para cá e depois daqui para cá, para fora, e aparecia mais ou menos desse jeito aqui, na foto, né? Esse produto aqui no selo mecânico. Bom, e aí o que a gente fez? A gente foi verificar as condições. Será que realmente a pressão é a pressão mesmo? Bom, aí qual foi a suspeita? Os instrumentos estão inchados. A pressão que estava informada lá na caixa, e esse assim, eu estou enfatizando isso porque a gente fez isso antes, né? Antes de começar o estudo, vamos lá olhar a pressão, vamos lá olhar em campo, né? Então foi coletadas essas informações. E aí, então, os instrumentos estão com defeito.
Só que eles foram trocados e nada. E aí começou, né? A ideia que surgiu que a operação da bomba não era exatamente como descrito, né? Depois de diversas visitas na área, nada, né? Mesma coisa. Aí começamos a viajar, né? Os impasses, né? Será que as leis de Newton estão erradas? Ou tem exceções? Opa, né? Vamos ganhar o prêmio Nobel de Física? Começamos a viajar, né? Porque se a gente observar uma coisa fisicamente, né? E na teoria era outra, né? Tem alguma coisa errada. Até que um dia, a gente, conversando, surgiu o gráfico de descarga da bomba. O gráfico era mais ou menos assim. Então, o que acontece? Isso aqui é uma vazão do equipamento ao longo do tempo. Então, o que acontece? À medida que você ia tendo, num determinado período por dia, uma meia hora mais ou menos, dentro de um processo, ele caía a vazão para esse patamar aqui e depois voltava. Então, quando você ia na área, né, o pessoal de produção e perguntava, aí eles falavam, trabalha 24 horas na vazão X. E aí, beleza. Isso aqui surgiu, quando você ampliava isso aqui, que dava mais ou menos meia hora. Isso aqui, para chegar nesse gráfico, foi mais ou menos uns 6 meses, de várias tentativas sem saber o que acontecia. E aí, quando você saía dos 4,5 bar e olhava esse rebaixamento aqui da vazão, a pressão ia para 6 bar, 7,5 bar. Consequentemente, a solução aqui, no caso, antes disso, a pressão do sistema era 6 bar, e aí o que a gente tem? A gente passava a ter, nesse período, um sistema não pressurizado. Então, ou seja, aí a gente volta na primeira, que foi a segunda hipótese, na verdade ela estava real. A única questão é que a gente não tinha essa informação aqui desse gráfico. Então, ou seja, esse gráfico, por isso que eu falei da operação da bomba, foi fundamental na obtenção da resposta, né? Porque o que acontece aqui, né? Nesse momento do dia, e que horário que era isso? Acontecia, sei lá, às 6 horas da tarde, 8 horas da noite, sei lá, alguma coisa assim, no período que não tinha ninguém, ou pouca gente trabalhando, e não era nem sacanagem da galera da produção, é que o processo durante o dia, durante o tempo que o cara estava lá, era realmente aquele. E aí, nesse momento, que aqui a pressão era 7,5 bar, aí vinha para cá, o vazamento vinha para cá, e daqui vinha para cá. Só que aí vem a questão, para que eu tenho um sistema aqui para conter, né? Esse sistema ele existe justamente para você diluir o produto aqui. Aí tinha um outro problema, que o sistema ele estava, né, a perda de carga dele era tão grande que ele não conseguia se misturar muito bem com o resto do fluido barreira e acabava ficando altamente concentrado na caixa. E daqui ele vazava para o ambiente. Então, ou seja, foi um caso que extremamente, embora simples, que é algo que a gente coloca como conclusão, né? Deixa eu voltar lá. Então, a solução foi extremamente simples. Só ajustar a pressão do plano de selagem para 9. Então, assim, normalmente a gente trabalha com pressões 1,5 bar acima da pressão de processo. Então, se o processo está 4,5 bar, então se regula para 6. Só que assim, por só uma questão de garantia. Na verdade, tem que ser um pouquinho maior só, né? Sendo um pouquinho maior, você já garante quem ganha. Como você tem oscilação, então 1,5 bar garantiria isso. Mas não nessa situação aqui, né? Aqui dava uma diferença bem grande. Então, esse gráfico aqui, é óbvio que eu fiz ele também, ele era assim, né? Aqui caía. E aí você olhava um gráfico assim, de uma semana, isso aqui era um risquinho, parecia como se fosse uma queda, um ligar e um desligar, por exemplo, a bomba. Mas quando você ampliava o gráfico, ele dava mais ou menos
mais ou menos, como é que fala? Meia hora, né? 30 minutos por dia, e aí aconteceu isso. E aí a gente tinha essa situação de selo duplo não pressurizado, né? Então, assim, o que a gente tira de conclusão aqui, né? Isso vale para tudo, né? Existe, embora a solução, né, tenha sido de fácil execução, chegar no motivo real demandou vários meses, porque a informação não estava bem completa, né? Então, para resolver, né, qualquer problema de engenharia ou não, né, hoje em dia aí você precisa, né, conhecimento teórico e conhecimento prático. Só teórico também é ruim, só prático é ruim. Então tem que ter os dois. Aí tem alguns conhecimentos e ferramentas específicas, hoje em dia, né, tem o software que te ajuda, etc. e tal. Entre outras. Mas, né, nada disso vale se as informações não forem precisas ou se estiverem erradas. Que foi o que aconteceu, elas não estavam precisas. Porque se a gente tivesse essa informação dessa vazão em um período pequeno de tempo, que a bomba continua operando, mas com uma vazão bem mais baixa, a gente já teria matado o problema lá atrás. A gente já buscaria a curva da bomba e chegaria. Então, ou seja, qualquer informação pode ser importante, por menor que pareça. Então, às vezes você vai no médico, aí você está com uma mancha na unha. Aí ele falou que você tem, eu estou com dor de cabeça. Ah, é só isso? Não, tem a mancha na unha. Às vezes a mancha na unha como diz, a chave, né, do negócio, né? E é isso, né? Então foi assim, não sei se eu fui sucinto demais, né? Mas o que eu queria trazer, né, dentro dessa discussão é justamente o que eu coloquei de amarelo aí, né? Que a gente precisa de ter as informações mais precisas, né? E o pior que isso pareça chover no molhado, como diz, né? A maioria das empresas que eu conheço gastam milhões e milhões e milhões em sistemas, SAP da vida, Oracle, etc. E muitas vezes a informação importante está na cabeça do mecânico. E aí você vai ver o sistema fala uma coisa e o mecânico fala outra. E aí quando você questiona, o pessoal, ninguém falou, né? Ou né, não tem o preenchimento correto, né? Dos formulários, né? Então você vai ver, às vezes a gente precisa fazer investigação de causa raiz, e aí quando você pega os formulários de manutenção, tá lá, vazamento no selo. Só. Aí você fala, tá, mas aonde? De que jeito? É bastante? É pouco? O que você detectou, né? Então, porque tem alguns casos que jorra, né? Se quebrar mesmo, vai jorrar, né? O produto e tudo mais, né? E é bastante crítico. Bom, pessoal, não sei. Quero fazer alguma pergunta? O vazamento do sistema para o processo aumentou, né? Por conta da pressão. Acaba aumentando. Aí tinha que completar mais vezes. Isso. O que ele tá, não sei se o pessoal está entendendo o que ele falou. Deixa eu voltar no selo aqui. No esquerdo. Bom, aqui na área a gente tem uma espécie de um pote, um reservatório aqui, né? Então, para quem não conhece, tem um reservatório. E esse reservatório ele é pressurizado. Então, assim, o vazamento ele é proporcional à pressão. Então, a partir do momento que a gente aumentou aqui para 9 bar, o vazamento vai ser maior para cá, por conta daquela perda de carga que a gente estava falando mais cedo. Então, assim, e aí, como eu comentei que aqui é pressurizado, e você tem o vazamento para cá, você tem que ter a chave de nível baixo. E aí, o reabastecimento, né, desse sistema tem que ser mais frequente, obviamente, por conta disso. Um outro caso que às vezes acontece é mudar o fluido. Então, tem alguns casos que o pessoal troca de óleo, por exemplo, para água. E aí eles percebem que tem que abastecer mais frequentemente com água do que com óleo. Aí não é um motivo de pressão, mas por conta da viscosidade da água, ela passa mais facilmente pelas faces, né? Tem alguma pergunta aí? Não. Eu tenho uma dúvida que, quando você explicou do anel Oring, Aqui. eu não entendi o porquê que não
você descobriu ali? Para mim, se tá vazando, para mim o vazamento era sempre o mesmo sentido ali, não entendi muito bem. Não, na verdade é assim, quando a gente observava, o processo aqui é pressurizado, certo? Então o vazamento eu tenho aqui, produto fluido barreira, no caso era óleo, DOP, se não me engano. Esse óleo vinha para cá e vem para dentro do processo. Só que o que a gente observava? Observava aqui, produto aqui, nessa região, fisicamente parecido com essa foto aqui. Parecido com essa foto aqui. A gente observava o produto aqui. Menos de 15 dias já começava a aparecer. Então o que o pessoal pensava? O produto é perigoso, está vazando para o ambiente, risco, quebrou o selo. E às vezes não era nem o selo que estava com problema. Mas como não era para vazar aqui, ou era para ser muito pouco, apareceu uma pintinha aqui de ser coisa de 1 ano, né? Pela proporção. Então o selo está quebrado, alguma coisa está errada. Então vamos desmontar. E aí quando você desmontava o selo, você percebia o produto aqui dentro. Mas como a gente começou a análise, dentro desse aqui, por mais que você esteja pressurizado aqui, o que veda o processo do ambiente aqui na luva é esse anel ó. Existem alguns selos que tem 2, 3, aí, dependendo do coeficiente de cagaço, vai aumentando mais ou menos aqui. Aí você coloca mais, pode colocar outros anéis ossos, né, para aumentar a segurança, digamos assim, que aqui nesse caso, se o produto é tão perigoso assim, você tem que tacar um aqui e outro aqui normalmente, coloca. Nesses casos, né? Então, ou seja, se aqui estava com o vazamento, tinha que acontecer para cá, e a gente estava vendo o produto aqui, a primeira suspeita é que esse cara aqui estava com problema. Então assim, só que quando a gente desmontava, você não via nada de produto aqui no eixo e nem embaixo da luva. Então você não tinha indício nenhum de que estava passando produto pelo anel ó. Aí entra no que eu comentei no começo. Todo tipo de vedação, ela tem vazamento. Existe vazamento que passa aqui, existe um 000 qualquer coisa. E é considerado praticamente zero. É claro que, como eu falei, né, do ponto de vista de segurança, aqui é ideal ter dois anéis, porque se um falhar, só tem o outro lá segurando a bronca ainda. Então foi isso. Então o selo ele trabalha seco. Aonde? Nessa parte onde tem a luva. Então, até aqui ele está molhado, daqui para frente ele está seco. Tá seco, entendi. E o vazamento então era por cima. Por cima. Agora entendi. Essa foi a primeira suspeita. Entendi agora. Entre as faces. Isso. A primeira suspeita é que o vazamento estava por debaixo da luva. E aí, olhando o desenho, seria esse anel aqui. Esse seria o vilão. Eu pensei que o selo tava vazando pelo selo, por baixo ali. Isso que você está falando de trabalhar seco é quando o eixo não trabalha em contato com o produto, né? Aí já é uma coisa mais que você já manja um pouco do assunto, mais do que um monte de gente, né? Porque o pessoal fala, o eixo trabalha seco e trabalha molhado. Falando em terminologia, se eu falo o seu trabalha seco, quer dizer que o eixo trabalha seco, quer dizer que o eixo não tem contato com o produto. Então você tem às vezes o rotor encostando aqui, uma luva, então o eixo em si não entra em contato com o produto. Dependendo do produto, mesmo sendo inox, ele vai atacar o eixo. E aí para evitar isso você trabalha com ele seco, né? Tem alguns casos, por exemplo, tem que trabalhar com luva de cerâmica, porque qualquer metal que você pôr, nem o lantânio, né, lá como que chama lá? Os hominhos azul lá, do Avatar, nem o escudo do Homem-Aranha, do Capitão América resolve. Entendeu lá? Mais uma coisa? Tem uma pergunta aqui do Eziel Lopes pelo YouTube, que ele pergunta o seguinte: ele disse que o importante seria juntar teoria com prática. Sobre os selos, os fabricantes oferecem cursos, pois na faculdade só aprendemos na teoria. Qual seria a melhor opção para o recém-formado? Olha, se ele viu o selo mecânico na faculdade, ele tem que ficar feliz, porque
Normalmente a gente não vê, não. Então, assim, e, de fato ele tem razão. A parte de selo mecânico como diz, é um assunto, né, que não é muito difundido. Você tem praticamente, em português, você tem muito pouco material, e o que você tem normalmente está ligado com o fabricante mesmo. Então, assim, você acha alguma coisa falando de selo mecânico, cacheta, na FSA, que é a Fluid Sealing Association, se não me engano, lá do americana, ou é europeia, uma das duas, não lembro agora, e tem a equivalente europeia. Agora me fugiu e aí tem um livro, acho, se não me engano, sobre selo mecânico, mas em português quase não tem mesmo. Para falar a verdade, tem um camarada que trabalhou comigo, o Alexandre Tavares, que é um técnico mecânico, ele também trabalhou em empresas de bomba, aí ele montou um livro, só que ele não entra em detalhes assim de operação, mas ele mostra como que é o funcionamento da bomba, o selo mecânico, como que monta, é um livro bem interessante, né? Então eu não lembro agora o título exato, mas Alexandre Tavares é o nome dele, seria um livro que teria do assunto. Agora, com relação a treinamentos, normalmente eu desconheço, pelo menos, treinamentos que não sejam por fabricantes. Então, existem fabricantes no mercado e eles promovem treinamentos em clientes, né? Agora, assim, um treinamento que ele possa comprar, digamos assim, né? Que ele possa comprar pela internet, alguma coisa assim, sem ser fabricante, pelo menos por enquanto que eu saiba, não existe. Então, não sei se será isso. Quando eu falo de juntar teoria com a prática, se o camarada, no caso do selo mecânico, vai ter prática quem for trabalhar com isso normalmente, ou o pessoal de fabricante, né, de selo, ou o pessoal que trabalha com montagem, ou o pessoal, né, envolvido nesses processos, né? Aí eles acabam tendo um conhecimento também prático a respeito de selo. Mais algum? Pergunta? Não sei, pergunta para ele se ele entendeu o que eu falei. Faz uma dúvida, pessoal? Vocês estão muito acanhados hoje. É que nem aqui no... Deixa eu voltar aqui no... Essa questão aqui, né, do selo. Eu fiz uma palestra também na faculdade tempo atrás, e aí eu comentei isso, né? Como foi a evolução, né, da montagem, do surgimento do selo mecânico. O primeiro elemento de vedação que surgiu foi a gacheta, né? Então, o cara teve a ideia lá, pegou fumo mesmo de cigarro, colocou lá e meio que deu certo, né? E aí foi a evolução. Então, assim, esse lance do fluido interfacial, entender isso é importante para saber qual é o risco que o sujeito está vivendo, né? Então, por exemplo, eu já tive empresa química que para chegar na manutenção, a manutenção normalmente é no fundão, né? E aí para chegar na manutenção a gente passava perto em frente da área produtiva. Aí teoricamente ali não precisaria de EPI, mas você chegava com o olho ardendo, né? Aí eu ficava imaginando, só de passar eu já chegava com o olho ardendo. Imagina a turma que trabalha ali, né? Então essa semana mesmo que passou, um rapaz que trabalhou com... um senhor já, né? Faleceu, né? Mas não tinha nem 60, né? E trabalhou mais de 20 e tantos anos com selo mecânico. Vai saber se não tem relação, né? Esse cara me falou uma vez que ele foi lá ver o selo e tal, aí olhou, tal, sem luva, sem nada, aí botou a mão na cabeça assim, aí quando ele tirou, ficou as bolinhas do dedo assim, você imagina, né? O cabelo cair na onde ele pôs os dedos, né? Imagina o risco, né? Então assim, tem lugar que é muito perigoso.
É muito perigoso mesmo. E a turma que trabalha com isso de eletro não tem noção. E o que é pior, que a história lá da mentira que eu falei de ser mecânico, é que ele está vazando o tempo todo. Mas como ele não é visível, porque ele evapora, em função do calor que é gerado aqui, o cara acha que não está tendo vazamento. Aí se começa a protejar aqui, opa, está vazando, aí está vendo. Mas só que assim, existem casos que a gente chama de assentamento de face. O que seria assentamento de face? Quando o selo está sem pressão aqui, né, o anel está sem pressão, as faces, que é uma dessas aqui, principalmente o anel primário que a gente chama, ele está retinho, vamos dizer assim, entre aspas, né? Quando ele começa a ser pressurizado aqui, isso aqui exagerando, ele diminui de tamanho. E aí essa face que era para ser paralela, exagerando, ela fica torta. Só que à medida que ele começa a operar, ele fica reto de novo. Então assim, nesse momento, você enxerga o vazamento. Se você deixar passar um pouco, ele diminui. E eu já vi isso na prática. Eu falei isso, na primeira vez que eu falei isso, eu falei no cagaço, né? Não tinha outro material para montar. Eu falei pro cara, não, isso é vazamento no face e tal, assentamento, deixa ele que vai. Aí não tinha outro, tinha que operar. E de fato era mesmo, né? A gente começou a operar, depois no outro dia eu liguei para ele e ele falou que realmente tinha diminuído o vazamento, tinha acabado o vazamento, mas na verdade não acabou, ele diminuiu aqui. Então, ou seja, e dependendo do processo, é igual aconteceu lá na Boate Kiss, lá, né, uns 4, 5 anos atrás, questão de 2 respiradas por um dia. Era tão tóxico o negócio que não é que a pessoa ficou lá 15 minutos, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Não, era 2 respiradas, puf, já caía morto. E tem muito processo das indústrias químicas, muitos produtos, que eles, que nem cigarro, né? Vai matando aos poucos, né? E a pessoa vai ficando lá na frente que ela vai sentir o drama, digamos assim. Então, minha sugestão, né? Não fique muito perto de equipamento trabalhando, né? Com selo mecânico. Fique só o suficiente para o trabalho que tem que ser executado, né? Porque sempre tem um risco envolvido. Eu tenho uma pergunta referente a esse processo. Eu não tenho microfone. Eu tenho uma pergunta referente a esse processo, porque você falou que diminuiu a vazão. Não necessariamente diminuiu a rotação da bomba, pode ter havido uma restrição pós a saída da bomba. Provavelmente. Aí tem que ter toda uma instrumentação para conseguir esse gráfico também, né? É que assim, as plantas químicas, de um modo geral, elas são todas instrumentadas nos pontos-chave. Então, se você tem aqui, digamos que aqui é um processo, e aqui é outro processo, para ele jogar dentro do reator, ele tem que saber o quanto que ele jogou. Ele só sabe disso se ele fizer uma medição precisa. Por isso que ele tem a medida de descarga de bomba. Não todos os equipamentos vão ter. Imagina, todas as bombas, as empresas que eu atendo aí, tem 400 bombas, 500 bombas, 600 bombas, 1000 bombas, dependendo do equipamento. Empresas dependendo da empresa é muito grande, né? Então, assim, esse equipamento para ele tem uma medição. Agora, por que motivo, né? Isso eu já não sei saber, que eu não sei dizer o que faz com que a operação seja assim, mas por algum motivo, que a gente não soube direito, naquele meia hora por dia, ela trabalhava com vazão reduzida. E nesse momento, aí entra na questão da energia. A gente tem uma quantidade de energia. A energia do fluido ela vai ser entregue ou na energia de pressão, uma parte em pressão, outra parte em velocidade, que se traduz por vazão. Se eu diminuo o vazão, a pressão ela aumenta. Se eu diminuo a pressão, a vazão aumenta. Aumentar os dois ao mesmo tempo, só aumentando o motor da bomba. Não dá para aumentar a vazão e a pressão, porque a energia inicial é fixa. Então, por isso que hoje em dia existem os equipamentos com inversor de frequência, por exemplo, fazendo modulação. Então, por exemplo, em áreas com compressores, por exemplo, empresas com compressores, eles trabalham muitas vezes com 2 compressores trabalhando no pau e um terceiro só modulando. Quando, por exemplo, que é o turno à noite, que a demanda por ar comprimido diminui, aí trabalha com um e com o outro
fazendo modulando, né, a vazão de ar. Né? Então, justamente para fazer essa compensação de vazão pretendida, necessária, né? E acaba sendo mais econômico, porque toda vez que você desliga o motor, e liga de novo, você vai ter aquele pico no motor. E aí vai a instalação para o saco, o próprio motor vai para o saco. Por isso que uma outra coisa que eu não comentei, que quando o equipamento está parado, essas duas faces estão coladas, literalmente. Aí o vazamento deveria ser zero. E quem faz isso? É a mola. Então, assim, o pessoal, quando você pergunta, para que serve a mola no selo mecânico? Para que serve a mola no selo mecânico? Acho que eu fiz a pergunta para você, né? Não vale, então não vale. Para que serve a mola no selo mecânico? Aí o pessoal responde, para fechar o selo durante a operação. Não precisa. Se fosse possível você tirar... Já teve um caso, um cliente que a gente já trabalha, que quando a gente desmontou a bomba não tinha mais mola. O produto químico simplesmente derreteu a mola. E o selo estava funcionando. Na hora que desligou, começou a vazar. Por que disso? Aí entra bem na história do Newton também. Que é o que eu estava comentando mais cedo antes de você chegar, que às vezes eu faço uns treinamentos de selo mecânico, eu falo de lei de Newton, eu falo de equação de energia, né? Essas coisas meio doidas, da teórica. Então o que acontece? Quando o selo está operando, eu tenho pressão aqui. Eu até fiz questão de deixar aqui um buraquinho, porque é o que tem mesmo no selo. A pressão entra aqui e empurra esse conjunto para cá. E faz ele fechar. Ao mesmo tempo, eu tenho o fluido vindo aqui, aí o princípio de Pascal, ele age aqui e consegue entrar um pouquinho. Que essa distância aqui, como eu falei, é de 2 a 10 microns de distância. Então, quando eu desligo, acaba a pressão. Se eu não tiver mola, ele vai estar aqui, nessa posição. Se eu não tiver mola, não tem ninguém empurrando esse negócio. Então a mola, embora é óbvio que ela está aqui ajudando, empurrando, mas é tipo assim, enquanto que isso aqui empurra com 10, a mola empurra com 1, normalmente. Então assim, é muito mais força de pressão do que força de mola, exceto em equipamentos que trabalham com pressões baixas ou com pressões negativas. Aí sim, a mola tem que ser uma mola mais parruda, porque aí ela tem função, além de fazer fechar parado, fechar também durante a operação. Mas isso é nos casos onde a pressão de operação é baixa. Mas de um modo geral é isso. Então, ou seja, é isso que acontece, né? Ele empurra e faz o selo fechar. Então, ou seja, a mola serve principalmente, a principal função dela é fechar o selo quando o equipamento está parado. Aí vem um outro motivo, uma outra pergunta. Por que equipamento que roda intermitente, ele quebra mais rapidamente do que um equipamento que trabalha contínuo? Quem trabalha, você deve trabalhar com isso, né? Manutenção. Fazer a bomba de incêndio, Uhum. ela está sempre parada. Isso. Quando cai a vazão do sistema, ela dá aquele pico, então vai fazer o desgaste das peças dela. Isso, exatamente. A contínua, não. E ela estraga, se você for olhar proporcionalmente, ela estraga mais do que a bomba que está rodando. As bombinhas do prédio lá que fica rodando, ela estraga menos do que. Por quê? Porque é igual o motor de carro, você fica toda hora. Liga o carro, parou ali, liga o carro de novo, parou, ligou o carro de novo, parou, ligou, parou. Na hora que está parado, ele tem contato físico mesmo dessas duas faces. Eu costumo falar, o pessoal dá risada quando eu falo isso, que essas faces aqui, elas estão ao mesmo tempo, juntas e separadas. Aí você fala, como você é? Ninguém viu, só pode ser, cara. Porque, como eu falei, a distância aqui, de 2 microns a 10 microns, é muito pequenininho. Muito, é microscópico. Se a gente colocar aqui a distância aqui e colocar o cabelo fica desse tamanho, que eu não botei a foto na imagem. Mas o cabelo fica desse tamanho e seria como se fosse o cabelo isso aqui
e isso aqui seria a distância aberta. Então, quando você pensa na rugosidade, por mais que seja liso, né, polido e lapidado, ainda você tem os vales de uma face para a outra pegando. Por isso que gera calor. É um dos motivos que gera calor. O segundo motivo que gera calor é que essa distância é tão pequena que o fluido que está aqui ele está sendo cisalhado por atrito viscoso. E aí, por atrito viscoso, atrito gera calor, aqui gera calor também. Então, a geração de calor é por dois motivos. Porque eu tenho contato com essa face com essa, mas ele não tem o contato de estar o tempo todo grudado, por isso que ele não está ao mesmo tempo separado, mas ao mesmo tempo está junto, porque ela não está numa distância suficientemente para você falar não tem contato, e ao mesmo tempo que tem contato total. Por isso que eu falo que está junto, mas está separado. Então aqui, nesse caso aqui, do fluido interfacial, é que alguns casos, aí a gente pode falar aqui de termodinâmica. Aí, cara, termodinâmica. Sabe o que eu falar? Termodinâmica e mecânica? Não. O que é termodinâmica? Lá no princípio do estudo da termodinâmica, uma das primeiras coisas que é falado é sobre o estado termodinâmico. O que é o estado termodinâmico? Eu preciso de duas propriedades para dizer, para determinar um estado termodinâmico. Se eu falar para vocês que a temperatura é menos 10 graus, na pressão atmosférica, a água está sólida, líquida ou gasosa? Menos 10 na pressão atmosférica. Vai estar sólida. Então, eu determinei o estado da matéria por duas propriedades. Temperatura, menos 10, e pressão atmosférica, no caso relativa, 0. E agora, se eu tiver com a pressão de 200 bar e 150 graus, a água está sólida, líquida ou gasosa? Aí eu peguei pesado, né? Tem que olhar na tabela termodinâmica. E aí vem um ponto importante, que é o ponto de vapor. O que seria o ponto de vapor? É o ponto no qual o fluido vaporiza. Então, por que isso é importante? Porque às vezes acontece, a gente que trabalha com sistema mecânico, fala assim, bomba, vou exemplificar, de água, trabalhando a seco. Aí você fala, peraí, como é que a bomba de água está trabalhando a seco? Já pensaram nisso? Eu já ouvi falar que a bomba está trabalhando a seco? O seco está trabalhando a seco? Por causa da termodinâmica. O que acontece? Digamos um exemplo, digamos que nesse exemplo que eu dei, eu já não lembro mais o que eu falei, mas 200 bar, se não me engano, e 150 graus, né? Digamos, eu não sei qual que é, teria que olhar na termodinâmica, né? Não sou caxias demais também para isso, né? Mas digamos que seja líquida, a água esteja na fase líquida. Então, se eu tenho aqui 200 bar, quanto que é aqui? Efetivo 0. Efeitos efetivos. Se fosse absoluta, seria 1. Então, de 1 para 200 também não vai ter diferença quase que nenhuma. Então, ou seja, eu tenho um diferencial de pressão aqui. Está ficando mais claro. Então, eu tenho um diferencial de pressão aqui de 200 bar. Aí eu pergunto para vocês, a água a 150 graus, na pressão atmosférica, ela está líquida ou gasosa? Ou vapor? Está no vapor. Então o que acontece? Eu saio de 200 graus, de 200 bar, para 0 bar. Se eu traçar aquelas curvinhas que a gente estuda lá na termodinâmica, fazendo um grafiquinho lá do sininho, lembra disso? Você xingava o professor? Você vai ver que eu saio de um estado, de um processo, que é um processo termodinâmico. E isso vai acontecer nessa região em vermelho. É que vocês estão longe, vocês não percebem, mas eu não coloquei essa região em vermelho totalmente na distância da face, até um pouquinho que eu deixei. Quer dizer, o que eu estou querendo representar aqui? Que aqui ela está líquida, daqui para frente ela vaporizou. Então isso, quando a gente vai falar de projeto, a gente fala que, por exemplo, aqui está com 90% de fase líquida. Então, quando a transformação ela é muito radical,
ela chega a vaporizar quase que imediatamente. E aí o selo está molhado, mas está trabalhando a seco. Essas que é as coisas doidas de trabalhar com selo mecânico. Primeiro que é fácil para nós que é de vendas, principalmente. O cara pergunta, e tal coisa? Ah, depende, eu preciso analisar tal. E tal coisa? Ah, depende, porque eu tenho que analisar. Depende do material, depende disso, depende de um monte de coisa, e de fato é verdade. Então isso ajuda você a dar aquelas escapadas quando você não sabe a resposta de imediato, né? Só que assim, e isso é importante, porque às vezes a gente fala isso para as empresas, mesmo o pessoal que às vezes fez engenharia, o cara fica olhando com aquela cara, pô, como assim, né? Por isso, mas ninguém fala. Aí entra na pergunta que esqueci o nome do rapaz fez aí. Elisiel. O Elisiel aí. Do questão de treinamento. Duvido que algum fabricante vai fazer um treinamento seu mecânico e vai falar de termodinâmica. Muito pouco provável. A não ser que seja eu, né? Eu faço meus treinamentos, eu falo. Aí quando eu começo a falar a palestra, que eu começo a falar que eu vou falar de lei de Newton, o pessoal já fica olhando torto para mim. Bom, beleza? Então tá bom. Então. Pessoal, obrigado por ter comparecido. O pessoal da internet também, obrigado por ter assistido. Se alguém precisar de certificado, depois manda um e-mail para a gente, né? E a gente vai ter mais uma palestra agora, dia 6, sobre caminho de rolamento, né? Que é aquela estrutura que onde a ponte rolante ela se move, né? Então, normalmente sabe que é ponte rolante, mas o caminho de rolante eu fui descobrir agora também, que eu nunca tinha atinado nisso, né, quando eu conversei. Então, dia 6 aí a gente vai ter mais uma palestra, vocês também estão convidados para participar. Beleza, pessoal? Obrigado, um abraço aí e até a próxima.